Hola, hola, mis alumnos del octavo año. ¿Cómo estáis todos? ¿Muy bien? Deseo que sí. Vamos a más una clase de español para vosotros y vosotras. Adelante. Las conjunciones. Por supuesto, vosotros ya habéis escuchado hablar de las conjunciones en años anteriores de la escuela. Entonces, las conjunciones son clases gramaticales que tienen funciones muy importantes en la formación de cualquier idioma. Atención, entonces. Atención para las dos oraciones. La niña estudia. La niña trabaja. Tenemos dos oraciones. La niña estudia, la niña trabaja. Pero, ¿puedo unirlas? ¿Cómo puedo unirlas? Puedo sí. La niña estudia y trabaja. La palabra subrayada y griega es una conjunción. Las conjunciones son palabras que sirven para unir duas orações. Eu dei essa explicaçãozinha aqui em espanhol, procurando usar as palavras mais acessíveis para vocês, mas vamos ver. O que são conjunções? Conjunções é uma das classes gramaticais que nós possuímos, também em português. Em todos os idiomas existem as conjunções. E qual é a função das conjunções? Eu quis mostrar para vocês que as conjunções ela tem uma função muito específica e muito interessante. Vejam bem aqui meus exemplos. Ó, coloquei la niña estudia, uma oração. E a outra, la niña trabaja. E eu perguntei, temos duas orações, pero ¿puedo unirlas? Como eu puedo unirlas? E eu as uni. La niña estudia e trabaja. Como foi que eu fiz essa conexão, essa união? Peguei a primeira oração, la niña estudia, né? E simplesmente, como as informações são acerca da mesma menina, e trabalha. Então, através desse conector, da conjunção y, aqui no caso, eu conectei as duas orações. Ao invés de ter duas orações em separado, eu formei uma só oração bem simples, para mostrar para vocês qual é a função, para que servem as conjunções, para unir duas orações, certo? Então, a função primordial das conjunções é essa. Por que razão eu expliquei isso aqui a vocês? Porque nós vamos conversar, estudar, aprender a utilizar duas conjunções que sofrem muitas interferências em espanhol por causa de uma regra chamada regla de eufonia do espanhol. Se substituye la conjunción y por e quando viene antes de uma palavra que empieza por i ou h, i. Ejemplos. Isabel trabaja y Rosa estudia. Rosa estudia e Isabel trabaja. Observem o que aconteceu nessas duas orações que eu dei como exemplos. Coloquei Isabel trabalha e o y, né, traduzindo, Isabel trabalha e Rosa estuda. Já na seguinte frase, Rosa estudia e Isabel trabalha. Por que razão eu fui obrigada a não usar o y e usar o e? Porque a palavra Isabel, ela começa com i. Então, em obediência a essa regra de eufonia, eu tive que substituir o y pelo e. Lembrando a vocês, gente, que esse y, ele equivale em português ao nosso e. Por exemplo, aqui nós diríamos Isabel trabalha e né, o ezinho, e Rosa estuda. Ou Rosa estuda e Isabel trabalha. O espanhol não aceita esse choque, i, das duas vogais pronunciadas juntas, certo? Então, existe essa regra que nos obriga a substituir.
todas as vezes que a gente estiver escrevendo, vou usar as conjunções, né? A conjunção, no caso, y, e a palavra que vem antes dela começar com i ou hi, eu tenho que trocar. Olha o próximo exemplo. Hijo y madre están con COVID. O exemplo seguinte, madre e hijo están con COVID. Olha, por que razão eu tive que substituir? Aqui, hijo y madre, eu usei o y normal, assim como em Isabel trabalha e Rosa, né? Eu usei o y normal. Mas nas frases seguintes, ó, e Isabel, e hijo, eu fui obrigada a trocar o y pelo e para evitar esse choque, essas pronúncias de dois sons vocálicos i, tá? Ah, professora, mas o H não é vogal I, mas o J, aliás, o H. Ele é uma letra que não tem som sozinho, ele só tem som se estiver agregado a outra letra, não é? Então, hijo, se eu tirar o H, vai ficar hijo da mesma forma, só que tem que ser escrito com H, compreenderam? Então, a conjunção Y, que equivale ao nosso E do português, aquele E, sem acento, ela é uma conjunção que serve para ligar orações. Mas eu vou ser obrigada a trocar o Y por E quando vem antes de uma palavra que começa com I ou HI. Temos aqui outro exemplo de uma conjunção, outro tipo de conjunção. Essa daqui é uma conjunção ou, significa ou, equivale ao nosso ou, né? Aquele. Ou tu estudas, ou não vais aprender, tá? O ou, e em espanhol é só o ou, tá? Se substituye la conjunción o por u quando viene antes de uma palavra que empieza por o, h, o. Ejemplos. ¿Quieres anillo de oro ou plata? Aqui eu mantive o o porque a palavra plata começa com P, normalzinho, né? Sem problema. ¿Quieres anillo de plata ou ouro? Aqui eu tive que trocar, porque se eu mantivesse o o, ia ficar de plata ou ouro. E o espanhol não aceita esse o, tá? Então, quando a palavra, né, subsequente começar com o, eu tenho que trocar, né, usando essa conjunção alternativa, o ou, por o u. A frase terceira, has viajado à Holanda ou à França? Né? Tu viajaste à Holanda ou à França? Olha a última frase, has viajado à França ou Holanda? Sou obrigada a trocar, porque a palavra Holanda começa com HO, ok? Então, as conjunções Y e O, por obediência à regra de eufonia, elas devem ser mudadas em determinadas circunstâncias. No caso do Y, ela é trocada por E, quando a palavra que vem após o Y começar com I ou HI. E no caso da conjunção alternativa O, ela vai ser trocada por U, quando a palavra seguinte começar com O ou HO. ¿Vale? Vamos a ampliar nuestro léxico. Palabras heterosemânticas son palabras que, aunque tengan semejanza gráfica, tienen significados diferentes em espanhol e em português, né? As palavras heterosemânticas, mesmo que elas sejam bem escritas, bem parecidas ao português, mas seus significados são diferentes. Então, eu coloquei aqui uma listagem de palavras em espanhol, cujo sentido, significado é completamente diferente do português. Aborrecer é odiar, né? Significa odiar em português. A gente diz aborrecer, para nós o que é aborrecer? Causa um certo desgosto, cansaço, né? Enfim, aborrecer, mas não odiar. Odiar para nós é uma coisa mais forte. Apelido, sobrenome. Apurado, apressado. Berro é agrião, borrar, apagar, brincar é saltar, cachorro
é filhote. Calçada é a pista da rua. Cena é jantar. Copo é floco. Embaraçada é grávida. Escoba é vassoura. Escritório é escrivaninha. Exquisito, gostoso, refinado, agradabilíssimo. Baço é copo. Largo, comprido. Oficina, escritório. Prejuízo, preconceito. Rato, um momento, um tempo. Rojo, vermelho. Rubio, é louro. Salsa, é molho. Sobrenome, é apelido. Taça, xícara. Tirar, lançar, atirar. Zurdo, canhoto. Es la hora de ejercitar la tarea para la casa. Llena los huecos com Y ou E. Então, vocês vão completar essas frases utilizando o Y ou o E conforme as explanações que nós fizemos atrás, tá bem? É a primeira questão, vocês vão ter essas frases. Nesse slide, nós continuamos com o exercício, completando com o Y até o item F, e o item, la cuestión 1.2, vas completar las frases empleando o ou u, certo? Estamos exercitando o que a gente aprendeu hoje. E, oportunamente, nós vamos exercitar os heterossemânticos, tá bom? Hasta la vista.